Sim, agora vamos para o compilado A Cura pela Consciência. A Cura pela Consciência de Norberto Kepp é uma das obras que ele aprofunda a ideia de que a consciência é o principal agente de transformação do ser humano. Esse livro pode ser visto como uma continuação natural de O Homem Interior e a Libertação e a Origem das Enfermidades. Sim, a pergunta central o livro procura responder: o que realmente transforma o ser humano? O que realmente transforma o ser humano? Segundo Kepp, a verdadeira mudança não acontece apenas por força de vontade, técnicas ou medicamentos, mas principalmente pelo desenvolvimento da consciência. A tese principal, Kepp afirma que a consciência possui efeito terapêutico. Na sua visão, muitos problemas persistem porque a pessoa ainda não percebe claramente sua origem. Quando há um reconhecimento profundo da realidade, inicia-se um processo de transformação. É importante destacar que essa é uma proposta da trilogia analítica e não significa que a consciência por si só cure todas as doenças, especialmente as doenças físicas, que exigem avaliação e tratamento médico quando necessário. O que é consciência? Para Kepp, consciência não é apenas saber alguma coisa, é perceber profundamente quem somos, como agimos, por que sofremos, quais verdades evitamos. Existe uma diferença entre informação e consciência. Podemos conhecer muitas teorias e ainda não termos consciência de nós mesmos. A negação da realidade. Segundo Kepp, o maior obstáculo à cura é a resistência à verdade. Ela afirma que frequentemente racionalizamos, justificamos nossos erros, culpamos os outros, evitamos olhar para dentro. Enquanto isso acontece, o sofrimento permanece. A inversão psicológica. Este conceito continua sendo o eixo do livro. Segundo Kepp, a pessoa tende a fugir da consciência, rejeitar o bem, evitar desenvolver seus talentos, preferir ilusões. A cura começaria quando essa inversão é reconhecida. Engraçado que ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Kepp e da doutora Cláudia, e ela falou bem assim, que a pessoa sofre porque ela não quer ter consciência das coisas. E é verdade, porque eu já reparei que às vezes a pessoa sabe que aquilo, a consciência dela cobra que aquilo ali não tá certo, que devia ser feito de outra maneira, mas aí ela não quer ter essa consciência e ela sofre com isso. Então o ser humano sofre porque ele não quer ter consciência. Não é porque ele não tem consciência, não. É porque ele não quer ter. Ele tem consciência, mas ele não quer. Interessante isso, né? E isso eu comprovo que é verdade pelas minhas vivências. E até por mim mesmo, porque eu já sofri por isso, porque tipo assim, eu tinha consciência, mas eu estava achando um pouco complicado agir conforme minha consciência e eu sofria. Mas graças a Deus, depois que eu entendi isso, mesmo que a coisa seja difícil, eu quero fazer o que minha consciência está pedindo. Então vamos aqui, ó. Então, vou até repetir isso aqui, ó.
Inversão psicológica. Este conceito continua sendo o eixo do livro. Segundo Kepp, a pessoa tende a fugir da consciência, rejeitar o bem, evitar desenvolver seus talentos, preferir ilusões. A cura começaria quando essa inversão é reconhecida. Sofrimento como sinal. O sofrimento, nessa perspectiva, não é visto apenas como um inimigo. Ele pode funcionar como um aviso de que existe algum conflito interior que precisa ser compreendido. Essa ideia encontra paralelos em algumas abordagens psicoterapêuticas, embora cada uma a interprete de maneira diferente. O papel da humildade. Kepp considera a humildade indispensável. Humildade significa aceitar aprender, reconhecer limitações, admitir erros, abrir-se para a verdade. Sem isso, a consciência dificilmente se amplia. Um dia desses eu estava até pensando sobre a humildade. Muita gente deturpa essa palavra humildade como o Gasparetto sempre fala, acha que humildade é a pessoa, tipo assim, ser pobre, ser, tipo assim, confunde, todo mundo sabe essa confusão, mas humildade, a pessoa não tem noção do que é a palavra humildade. Humildade é aceitar a realidade, como diz aqui, aceitar mesmo. E às vezes a pessoa não quer aceitar, às vezes a pessoa não quer aceitar que ela às vezes, não é que é menos, é também, mas que a pessoa não tem tanta habilidade, tanta técnica de certas coisas, aí ela não quer aceitar, não quer ter essa humildade, aí ela não tem nem oportunidade de aprender. Sabe, ela não quer aceitar que ela tenha dificuldade, que ela tenha alguma deficiência em certa coisa. Aí a humildade é aceitar com amor mesmo, não é aceitar, tipo assim, eu aceito e fico nervosa com aquilo, não. É aceitar e estar disposto a aprender. Eu já vi muito isso, até quando eu fazia academia, que tinha as aulas de dança lá, aí tinha colega minha que tipo era a fodona, assim, mas na hora de aprender a dançar tinha as dificuldades, aí tipo assim, a pessoa não aceitava, ia ter que sair da aula porque tava tendo dificuldade, via que as outras pessoas estavam melhor e não aceitava aquilo. Eu não, eu errava, as meninas riam, mas em compensação eu saía aprendendo. Mas eu aprendi isso, não sei se a pessoa já vem de outras vidas com essa facilidade de entender isso, eu não sei. Só sei que eu aprendo mesmo, eu posso não saber uma coisa, eu sei que eu vou fazer tudo errado, pode rir, mas eu vou e tento até conseguir. E eu acho que se as pessoas começarem a ter mais humildade nesse caso, elas iriam aprender mais. Sem isso, sem a humildade, a consciência dificilmente se amplia. O orgulho aparece como uma barreira. Segundo Kepp, o orgulho impede que a pessoa reconheça suas dificuldades, suas qualidades, suas necessidades de mudança. O medo da verdade. Um aspecto interessante do livro é a ideia de que muitas pessoas não têm medo da mentira, têm medo da verdade, porque a verdade exige transformação. A criatividade. Quando a consciência aumenta, a criatividade também aumenta. Segundo Kepp, a criatividade é uma manifestação natural da saúde. Ela aparece no trabalho, nas relações, na arte, na educação, na maneira de resolver problemas. O amor. O amor é apresentado como consequência da consciência. Quanto mais consciência, mais capacidade de compreender, respeitar, colaborar, servir. A saúde.
Segundo Kepp, a saúde resulta da integração entre consciência, verdade, trabalho criativo e amor. O processo de cura. O caminho descrito pelo autor pode ser resumido em: primeiro, sofrimento, depois, percepção de que existe um conflito, consciência, aceitação da verdade, mudança de atitude, maior equilíbrio, comparação com Carl Jung. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. Kepp afirma algo semelhante em espírito, mas como um foco diferente. Jung enfatiza a interpretação do inconsciente e dos símbolos. Kepp enfatiza a consciência da verdade é aquilo que chama de inversão. Ambos concordam que o autoconhecimento é essencial para a transformação. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, que é sobre a humildade. Porque muita gente que não é humilde, quando ele vê que a pessoa tem a humildade, tem gente que é tão arrogante que ele sente dó da pessoa. Isso aconteceu quando eu fazia teatro, na aula de circo, a professora estava ensinando lá como andar com palhaço, né? E nisso eu estava fazendo errado, mas eu sabia porque é fazendo que aprende, né? Aí tinha um menino lá que ele até ajudava a professora, né? E não, como ele era ajudante da professora, era esperado que ele fosse mais humilde. Era, né? Mas nunca se sabe. Aí, tipo assim, ele olhou eu fazendo e, tipo assim, e ele falou não sei o que, eu não lembro, porque isso tem muito tempo, mas ele falou alguma coisa ou agiu como, tipo assim, que tipo assim, que tava. De como ele era um pouquinho arrogante, até talvez ele nem sabia dessa arrogância, ele agiu de uma forma que, tipo assim, como eu tivesse passando vergonha. Só que não é minha sorte, o meu conforto foi que tinha um outro menino que ele sabia de como eu era, como eu pensava, como eram as coisas, e ele foi tipo, achou ruim do jeito que ele falou, sabe? Eu achei muito interessante isso, porque muitas das vezes eu penso as coisas sozinho e eu carrego aquilo sozinha, como tipo assim, eu sei da minha verdade, é isso e pronto. Mas aí quando eu vi ele, tipo assim, não é que ele me defendeu, mas ele entendeu, ele falou um negócio, não, tipo assim, como diz, ela tá fazendo até ela aprendeu, aí ela vai aprender. Aí foi muito interessante porque porque geralmente eu penso essas coisas sozinha e eu vi que o outro menino tinha pensado. Que ele tinha o mesmo raciocínio que eu, sabe? Eu achei muito interessante. Quando acontece essas coisas, dá força pra gente. Apesar que eu não espero essas forças, não, porque eu sei que é muito difícil. Mas quando você encontra, você fica assim, com mais fé na vida. Então, vamos aqui, ó. Comparação com Carl Jung. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele diria: sua vida, ó, até você tornar inconsciente o consciente, isso dirigirá a sua vida. Kepp afirma algo semelhante em espírito, mas com foco diferente. Jung enfatiza a integração do inconsciente e dos símbolos. Kepp enfatiza a consciência da verdade e aquilo que chama de inversão. Ambos concordam que o autoconhecimento é essencial para a transformação. Comparação com Viktor Frankl. Frankl afirma: o sofrimento pode ganhar sentido.
Kepler acrescentaria: o sofrimento também pode revelar uma verdade que ainda não foi reconhecida. Comparação com Agostinho. Agostinho dizia que a verdade ilumina a alma. Kepler afirma: a consciência da verdade favorece a cura. Existe uma forte proximidade entre essas ideias, embora partam de contextos diferentes. Comparação com Platão. Platão dizia que reconhecer o bem transforma a alma. Kepler afirma que conhecer a realidade transforma a pessoa. Ambos atribuem